Graça e paz, irmãos. Amém? Estamos aqui mais um domingo, reunidos à distância, mas reunidos na presença do Senhor, para louvar e engrandecer o nome dEle. Esse domingo é um domingo de Páscoa e eu queria ler para vocês um versículo muito famoso, acho que todo mundo conhece, que está lá em João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos realmente aqui reunidos para glorificar o nome do Senhor, relembrando que não só Ele se entregou por nós, mas Ele ressuscitou e prometeu que voltará para nos buscar. Amém? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Amém. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor, só tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior. Agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior. Agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti.
nossa fé tem que estar firmada no Senhor, amém? Nós estamos aqui dizendo que, vamos na próxima música, dizer que a nossa fé está firmada nele, apenas nele. Se você tem seu dízimo e a sua oferta, você pode depositar na conta da igreja, que está aí na tela, mandar o comprovante para a tesouraria, e aí então realmente colocar a sua vida aos pés do Senhor, realmente colocar a sua fé, a sua esperança aos pés do Senhor. Estamos vivendo momentos difíceis, mas em nome de Jesus passarão. Amém? Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Cristo é a rocha em que firme está a minha fé na aflição. É Senhor Salvador. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada crise sem falhar, sempre de nele confiar, sempre de nele confiar. Cristo é a rocha em que firme está a minha fé na aflição. É Senhor Salvador. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar. Me alegrarei na redenção, com todos que no céu estão. Cristo é a rocha em que firme está a minha fé na aflição. É Senhor Salvador. Cristo é a rocha em que firme está a minha fé na aflição. É Senhor Salvador. Amém. E após o culto, nós teremos a ceia.
será uma transmissão online, ao vivo. A música que a gente vai cantar agora é sobre a ceia. A ceia tem um significado especial. Foi o Senhor Jesus nos ensinou a celebrar a ceia e a gente vai cantar uma música em memória desse momento, amém? Por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar, Cristo está presente aqui, neste na glória do Senhor, em todo esplendor, com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Amém. Senhor, muito obrigada, Pai, por esse dia. Muito obrigada por esse culto, Senhor. Te agradecemos porque sentimos a Tua presença. Fala conosco, Senhor, através da palavra, Senhor. Muito obrigada por cada dízimo e cada oferta aqui colocado, Pai. Abençoe, Senhor, aqueles que estão desempregados. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem cuidado da Tua igreja. Nós temos visto a Tua mão cuidando de nós, Senhor. Ó Pai, te pedimos, tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia da nossa nação, Senhor, que toda essa situação de pandemia se resolva o mais breve possível, Senhor, de acordo com a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Queridos irmãos da família Aliança, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos ama e com seu próprio sangue derramou o seu sangue para nos resgatar dos nossos pecados. A Ele a glória, a honra, o louvor, a adoração e a ação de graças. Neste domingo de Páscoa, domingo de ressurreição, domingo da Semana Santa, nessa sexta-feira, foi a sexta-feira da Paixão, um feriado nacional onde todo o Brasil relembra os sofrimentos, o sofrimento vicário e substitutivo, onde Cristo nos substituiu e levou a nossa morte.
nesse domingo nós também queremos relembrar a paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 26, 57 a 68. Mateus 26, 57 a 68. E os que o prenderam levaram Jesus à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunidos os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até ao pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventários para ver o seu fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas falsas testemunhas. Mas afinal, compareceram duas afirmando: este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que esses depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessitamos mais de testemunhas? Eis que vós ouvis a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Ainda Marcos 14, 64 diz: vós ouviste a blasfêmia, que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. E nós queremos pegar justamente esse tema. E todos o consideraram culpado de morte. E todos o consideraram culpado. Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, te pedimos a tua graça e a tua bênção, Senhor, sobre essa mensagem, sobre, ó Pai, essa exortação tua para os nossos corações. Te pedimos que o teu Espírito fale profundamente ao nosso coração, nos motivando, ó Pai, a viver uma vida que dignifique o nosso Salvador, aquele que pagou tão alto preço pelas nossas almas. Pai, que nessa época de paixão, de feriado da paixão, que haja uma contrição profunda em todos os brasileiros, a começar, Pai, por nós, pela Igreja Batista Família Aliança e por todos os brasileiros, especialmente todos os crentes do Brasil, todos os cristãos do Brasil e até que os ateus sintam, ó Pai, uma contrição profunda, Senhor amado, ó Deus querido, por essa época de paixão de Cristo, de relembrar a morte do nosso Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória, Pai. Também queremos celebrar a Tua ceia nesta noite, ó Pai, com muita contrição, com muito temor, aleluia, relembrando, ó Pai, o preço pago pela nossa alma. Em nome de Jesus te suplicamos que assim seja. Amém. Glória a Deus. Por isso, queridos, nesta semana, nesse dia de Páscoa, nós queremos relembrar estas coisas e Deus quer que nós relembremos estas coisas. Ao relembrar isto, eu sempre choro, sempre que eu leio o relato da paixão de Cristo, eu choro. Mesmo já tendo lido centenas ou milhares de vezes, já assisti tantos filmes e tudo mais, mas é um relato que, sem dúvida alguma, nos comove. Eu creio que comove não só a mim, mas a você. Ao ver como fizeram tão mal a uma pessoa tão boa, ao ver como cometeram tanta injustiça, ao ver a paixão de Cristo, o seu sofrimento, a sua aflição, a sua agonia, o seu suplício, o seu martírio, eu creio que todos nós nos comovemos e derramamos lágrimas. Sim,
Ao ver os agudos sofrimentos do varão de dores, não tem como não nos comover. Ó, que o Espírito Santo nos leve a uma comoção santa para tomarmos posição diante desses acontecimentos, ao ponto de que cada um de nós tenhamos comunhão nos seus sofrimentos e conheçamos a virtude da sua ressurreição. Aleluia! Isso fortalecerá a nossa fé e aumentará o nosso amor pelo varão de dores, por aquele que se sacrificou por nós. Por isso, nós precisamos relembrar estas coisas, aproveitando aí esse feriado da Sexta-feira da Paixão, um feriado nacional, onde o mundo inteiro, o mundo cristão, não só no Brasil, mas o mundo inteiro relembra aí a morte de Cristo. Nesse texto, nós vemos aqui começando a sua paixão. Ali começou a hora das trevas. A prisão de Cristo se deu ali no jardim do Getsêmani, e em seguida ele foi levado para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde ali já estava reunido o Sinédrio. O Sinédrio era composto por cerca de 70 líderes de Israel, anciãos, fariseus, saduceus, doutores da lei, religiosos da nação, escribas, e naquele dia não estava reunido todos. Certamente não estava ali todos que eram pró-Jesus, como Nicodemos, como José de Arimateia, todos esses não foram convidados. Jesus foi julgado por 3 tribunais, ele passou por 3 tribunais, o tribunal religioso dos judeus, que é este, o Sinédrio, ele passou pelo tribunal civil dos judeus, que foi diante de Herodes, filho, e passou diante do tribunal romano, que foi diante de Pôncio Pilatos. Nós sabemos que o tribunal romano o considerou inocente e disse: não vejo nele nenhum crime que o condene. O tribunal civil também não viu crime e simplesmente não emitiu nenhuma sentença e devolveu para Pilatos. Mas o tribunal religioso, este sim foi o que o condenou e o que forçou a sua morte. Somente neste nós vemos também que todos os componentes o consideraram culpado. Todos o consideraram culpado. Que coisa estranha, né? Por que todos o consideraram culpado? Bem, em primeiro lugar, nós vemos porque tratava-se de um tribunal ilegítimo e ilegal. Ilegal porque se reuniu à noite. A Mishnah, no 4.1, Código Civil do Sinédrio, dos judeus, dizia que era expressamente proibido qualquer ato judicial formalizado à noite. Portanto, era ilegal aquela reunião após 11 da noite, meia-noite aproximadamente, quando o prenderam lá no jardim do Getsêmani, aos pés do Monte das Oliveiras, e o trouxeram para cá, para a casa do sumo sacerdote. A casa do sumo sacerdote, hoje ali tem uma igreja chamada Igreja do Cantagalo, e é uma casa grande, porque já naquela época o sumo sacerdote, não só por ser uma autoridade, mas ele também era uma autoridade judicial. E por isso toda a apelação, era o Supremo Tribunal Federal da época, né? E toda a apelação ia para lá, então ele tinha uma casa grande e muitos criados e muitos cômodos, e por isso nós vemos esta cena do julgamento de Jesus, porém um julgamento à noite, era um julgamento ilegal, ilegítimo. Também podemos dizer que era ilegal por ter feito às escondidas, tanto é que não convidou Nicodemos, não convidou José de Arimateia, não convidou ninguém pró-Jesus.
Por isso, sem dúvida, um tribunal ilegal não foi feito publicamente. Normalmente, o Sinédrio se reunia no templo e avisando a todos, era público, todo julgamento deve ser feito público. Também aquele tribunal era ilegal porque já veio com a sentença formalizada. Eles não estavam interrogando, inquirindo ou fazendo qualquer julgamento de fato. Eles estavam buscando provas para condenar a Jesus, como diz o versículo 59 do texto que nós lemos. Ora, os principais sacerdotes e todo o Sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte. Eles já tinham condenado Jesus à morte anteriormente. Nós vemos que em João, capítulo 18, aliás, em João capítulo 11, 47, foi quando eles o condenaram à morte após a ressurreição de Lázaro. Diz aqui João 11, 47. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o Sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que esse homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão nosso lugar, e tomarão a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um homem só pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Então Caifás, ele disse isso mesmo, ele disse isso não de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer por toda a nação. Então, eles condenaram Jesus à morte para que ele morresse por toda a nação. Por isso, eles já tinham a sentença, eles já tinham a decisão deles, desde aquela reunião do Sinédrio, algumas semanas atrás, após a ressurreição de Lázaro. E agora eles fazem essa reunião, esse júri, esse julgamento, esse tribunal ilegal e ilegítimo, simplesmente para o condenarem à morte, não para investigar, não para ver se ele fez algum crime. E nós perguntamos se, diz João 18:31, que aos judeus era vedado condenar alguém à morte, era vedado matar alguém. Ora, e como se eles se reuniram aqui para o condenar à morte, mais um motivo para dizermos que este julgamento era ilegal e ilegítimo. Na verdade, um interrogatório pro forma, como nós dizemos, né? Apenas para constar que houve. O sumo sacerdote, de início, diz que ele interrogou Jesus perguntando sobre os seus discípulos e sobre a sua doutrina. A única resposta que Jesus lhe deu foi: eu falei publicamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde se reúnem os judeus. Nada falei em oculto, nem às escondidas, nem nas trevas, querendo dizer como está sendo feito aqui, né? Por que me perguntas a mim? Pergunta aos que me ouviram. O que foi que eu disse a eles? Eles bem o sabem. João 18, 20 a 21. Por isso, Jesus sempre andou na luz, ele não tinha nada a esconder. Ele diz, então perguntem a quem ouviu. Ora, era a hora deles se perguntarem, buscarem testemunhas, não interrogar o condenado, já que eles já o tinham condenado. As palavras de Jesus são sólidas e seguras, que causam uma consternação naquele ambiente, ao ponto de que um oficial da guarda ali fere Jesus no rosto, novamente um ato ilegítimo e ilegal, querendo o quê? Intimidar, coagir, num ato repulsivo, hediondo. Ele faz uma coisa dessa no nosso Salvador. E assim começa uma série longa de agressões que o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Salvador
teve que passar. Jesus se manteve humilde e manso naquele momento e simplesmente fala o que eu falei de errado. Se eu falei alguma coisa errada, dá testemunho do erro, mostra o erro. Mas se eu não falei errado, por que me feres? Será que aquela consciência, aquele homem já sem consciência, naquele momento, se conscientizou daquelas palavras, da injustiça do seu ato? Talvez não, né? Assim, o primeiro interrogatório é concluída essa primeira parte, sem êxito, porque todas as demais perguntas que o sacerdote lhe fez, ele não respondeu mais nada. Então, diz a tradição que ele foi lançado num calabouço que existe ali na casa de Caifás. Eu estive lá em Jerusalém em 2017 e vi, eles cavaram embaixo da igreja e acharam aquele calabouço que existia naquela época e está lá para todos verem, cerca de 5 metros de profundidade, próximo de 1 metro de diâmetro, cavado então no chão daquela casa. Aquele calabouço, eles jogavam o prisioneiro amarrado lá dentro, lá até perto do chão, e não chegava a tocar no chão, ele ficava preso totalmente. E então, nesse intervalo, onde eles iam interrogar as testemunhas, eles jogaram Jesus lá naquele calabouço. Tá? O prisioneiro era colocado ali, amarrado, indefeso, preso, num lugar totalmente escuro, um poço de 1 metro de diâmetro, quase 5 metros de profundidade, e ainda por cima eles fechavam a tampa, para ele nem ouvir o que estava acontecendo lá, e diz a tradição que foi isso que ele fez, e ainda diz, ainda lembrando do filme do Mel Gibson, né, ele foi jogado lá, não levado, foi jogado para levar um tranco lá embaixo. Tudo isso o nosso Senhor sofreu, passou, e eles passaram a investigar as testemunhas, e como nós lemos aqui, muitas testemunhas falsas, cujo testemunho não batia, não precisava de 2 testemunhas que falassem a mesma coisa. Mesmo as 2 melhores, que falaram, ele disse que ele destrói o templo e em 3 dias o reconstrói, na verdade também não eram coerentes, porque um falava um pouco diferente do outro, porque ele não disse isso. Ele disse, né, vocês destruam esse templo e em 3 dias eu levantarei. Foi isso que ele disse. Por isso aquelas testemunhas não conseguiram trazer um testemunho coerente, e nós podemos ver a frustração do sumo sacerdote Caifás. O seu intento diabólico, maquiavélico de querer matar, parece que não ia dar certo. Ele queria inclusive já matar no dia seguinte, antes da Páscoa, e não achou nenhuma testemunha, então ele manda tirar de volta do calabouço o prisioneiro e resolve interrogá-lo novamente. E novamente ele não recebe respostas. Então ele resolve fazer o que Mateus disse aqui. Mateus 26:63. Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós vemos o relato que ele se levantou, se aproximou do prisioneiro e conjurou por Deus que ele desse a resposta àquela pergunta. Eu te conjuro perante o Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus então
responde afirmativamente: é como tu dizes. E digo mais, e aí ele cita o texto de Daniel, capítulo 7, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, à direita da majestade nas alturas, e vindo sobre as nuvens do céu. Pronto, essa era uma afirmação teológica que deixava claro a sua confissão que ele se dizia o Cristo, o Filho de Deus. Que ele alegava ser divino, porque a própria teologia dos fariseus dizia que o Cristo era divino humano. Havia duas facetas do Cristo, né? E uma delas era essa, que ele era divino humano. Ele confessou que era o Cristo, o Filho de Deus, e por isso ele o acusa de blasfêmia. Ele rasga as vestes no ato teatral, como vem sendo tudo aquilo um teatro. Ele rasga as vestes e pergunta a todos: o que vocês acham? Todos o condenaram à morte. Todos disseram: é réu de morte. Por que ele foi condenado? Por que todos o condenaram? Por que todos o consideraram culpado? Porque era um tribunal ilegal, é o primeiro ponto. O segundo ponto, porque ele falou a verdade. E essa verdade foi considerada como blasfêmia. Seria blasfêmia se não fosse verdade. Mas o sumo sacerdote deveria saber, à luz das escrituras, da palavra da verdade, que ele estava afirmando a verdade. O Cristo é divino, sim. Ele não estava se fazendo Deus, ele é Deus, ele é o Deus Filho. Se fosse mentira, sim, seria blasfêmia e digno de morte, mas aquilo era uma verdade, mas eles não estavam dispostos a investigar nem a encarar a verdade, porque se fosse verdade, ele tinha que ser adorado, respeitado, obedecido e não condenado. Por isso eles não queriam saber da verdade. Eles não queriam saber do Cristo. Eles não estavam esperando o Cristo como os verdadeiros judeus estavam. Como aquela mulher samaritana estava, ela diz: eu sei que virá o Cristo. Não, eles não queriam. Eles queriam condenar aquele homem por toda a nação. Por isso, ele é acusado de blasfêmia, e devido a isso, o Filho de Deus é levado ao matadouro. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus bendito. Ele é verdadeiramente o Deus Filho, por isso ele falou a verdade. Ele não podia falar diferente ali. Mesmo sabendo que era aquilo que eles queriam ouvir. Mas aquela era a verdade, mesmo que eles sabendo que eles dariam uma interpretação distorcida, corrompida, tendenciosa aos seus próprios interesses. E infelizmente, meus queridos, hoje em dia, também milhões de pessoas se comportam assim diante do Salvador. Infelizmente, esta é a verdade. Muitas pessoas não querem saber a verdade, não querem saber da salvação do Cristo, da libertação dos seus pecados, mas ficam com a sua posição tendenciosa, sem investigar a verdade. Mas nós que estamos ouvindo isso, somos convidados a sempre investigar a verdade, para jamais trilharmos o caminho do erro. E foi isso o que os sacerdotes, o que o sinédrio dos judeus fez, cometeu o maior erro jurídico que já aconteceu nessa terra. Porém, Deus permitiu tudo isso, e Deus tinha um plano em tudo isso, porque realmente ele deveria morrer por toda a nação. Eles não perguntaram pelos cegos que foram curados, pelos paralíticos que andaram, pelos mortos que ressuscitaram.
eles perguntaram se ele era o Filho de Deus, se ele se fazia Filho de Deus. Porque aí eles tinham condições de acusá-lo de blasfêmia. Porém, não era uma blasfêmia, era a pura verdade, mas eles não estavam dispostos a conhecer a verdade. E aí nós vemos o veredito de condenado. Só assim o condenaram, por falta de investigação a respeito do Senhor. Ah, se hoje as pessoas buscassem fazer uma investigação precisa e sincera sobre Jesus, como eles alcançariam o conhecimento da verdade? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu vi o testemunho de Augusto Cury. Ele disse que ele era um ateu e ele resolveu fazer uma investigação sobre Jesus para demonstrar que ele era uma farsa. Diz Augusto Cury, eu era talvez o maior ateu que já existiu, totalmente incrédulo, totalmente cético. Porém, ao investigar sobre Jesus e ao conhecê-lo melhor, cada vez que eu o conhecia mais, eu era convencido do contrário. Ele não era uma farsa, aquilo não podia ser uma farsa e ninguém poderia inventar aquilo. Que homem maravilhoso, que homem diferente, que homem totalmente inusitado, totalmente diferente dos outros. Ele foi considerado culpado por falar a verdade. Verdade que eles não queriam conhecer, não queriam investigar. Verdade que estava baseada na Bíblia. Jesus citou a Bíblia. E eles certamente não tinham nenhum compromisso nem com a verdade, nem com a Bíblia, muito menos com Deus. Em terceiro lugar, nós sabemos que ele foi culpado por levar nossos pecados. Isaías 53 diz, versículo 3, era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores, varão de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e levou sobre si as nossas enfermidades, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Sim, ali estava aquele que se entregou para morrer em nosso lugar. Por isso Cristo deve ser cuspido, sim. Por isso Cristo deve ser maltratado, humilhado, vilipendiado, torturado. Porque é isso que os nossos pecados merecem. Ele estava ocupando o nosso lugar. Por isso, eles decidiram matar o Cristo e Deus permitiu, porque o Cristo tinha que morrer. Ele tinha que morrer pelos nossos pecados. Se ele não morresse naquela cruz, eu teria que morrer naquela cruz. Você teria que morrer naquela cruz e os seus pecados, e você teria que ir para o inferno também para pagar os seus pecados, mas ele foi para o inferno em nosso lugar para pagar os nossos pecados. Bendito o Senhor que assumiu a nossa condenação, que resolveu, que aceitou levar o cálice da justa consequência dos nossos pecados. Assim, ele foi declarado culpado de morte e todos o consideraram culpado. Após isso, após esse veredito, começa
aqueles guardas, aqueles servos do sumo sacerdote, ávidos de sangue, com espírito de violência, desejosos de fazer o mal a alguém, veem ali uma oportunidade de bater, de chutar, de cuspir, de tapar o seu rosto e bater, para ainda perguntando, profetiza quem é que te bateu. Homens diabólicos, homens com sede de violência, almas corrompidas. Tudo isso feito na presença do sumo sacerdote, da autoridade religiosa dos judeus, sem que nada fizessem, vendo ali quanta maldade. Tudo que eles sabiam e até o que eles inventaram na hora de maldade foi feita com o Messias, com o Filho de Deus. Inventaram toda espécie de escárnio, de vergonha, Irmãos, aquilo era o que os nossos pecados mereciam. Por isso, ele foi tratado daquele jeito, porque ele estava tomando sobre si os nossos pecados. As feridas de Jesus destilam bálsamo para a cura das nossas dores, dos nossos ferimentos, das nossas enfermidades. Oh, aleluia! Ali estava o Cordeiro de Deus sendo morto, e mais do que morto, torturado, agonizado, caluniado, ferido. Jesus suportou todo este sofrimento e calúnia contra nós. Será que nós estamos dispostos a suportar o mesmo por Ele? Ele aceitou suportar o ridículo, o ferimento, e o que nós estamos dispostos a fazer por Ele. É justo que nós nos esforcemos, nos dediquemos a fazer por Ele o melhor de nós. Sim, nós temos aí um feriado em honra a Ele, aleluia, mas isso é pouco. Será que todos estão relembrando por que desse feriado de sexta-feira da paixão? Será que mesmo os cristãos estão relembrando o que é esse feriado de sexta-feira da paixão? Será que mesmo os evangélicos, todos os evangélicos estão relembrando o que é esse feriado de sexta-feira da paixão? Será que poderíamos fazer mais por Ele? Ele merece mais, sim. Merece muito mais. Quando vemos tudo que Ele suportou por nós, aquilo ali na casa de Caifás foi só o começo da sua agonia. Ah, sim. Precisamos, sim, tomar cuidado com essas formas diabólicas de coelhinho da Páscoa, de coisas que desviam a atenção do verdadeiro assunto, do verdadeiro motivo desse feriado. Sabe, nós evangélicos temos que nos preocupar em dar o nosso coração para Jesus, em dar o nosso melhor para Jesus, não em ficar comendo chocolatinho. O nosso melhor é tomar as vestes da salvação e comer o alimento espiritual que é Cristo. Por isso hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, relembrando tudo que Ele fez por nós, tão alto preço que Ele pagou, tão agonia que Ele suportou, tão ultraje dos pecadores contra o Filho de Deus. Esta é a sua acusação. Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Foi por isso que Ele morreu. Ele morreu por ser o Cristo e por levar os nossos pecados. Por isso não é nada, qualquer sofrimento ou qualquer perseguição que nós soframos por causa dele. Muito mais Ele sofreu por nossa causa.
A cruz de Cristo inflama em nós um amor apaixonado por aquele que nos ama e por amor não desceu daquela cruz. Embora muitos gritavam, se tu és o Cristo, desce da cruz. Se tu tens poder, você não ressuscitou mortos, desce da cruz. E descer da cruz para ele era fácil. O difícil era ficar lá e morrer por mim e por você. Mas ele fez isso por amor. Ele se entregou por nós. Por isso Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange a amá-lo, nos constrange a nos entregar a ele e a sua causa, nos constrange a viver para ele e até mesmo a morrer para ele, a morrer por ele. O amor de Cristo nos constrange. Que constranja neste momento todos os indiferentes, todos os ingratos, que sejam constrangidos pela paixão de Cristo, pelo sofrimento de Cristo. E que esse constrangimento que o amor de Cristo nos causa, nos leve a nos afastar do pecado, a nos afastar do mal, a nos santificar, a viver para Ele, a andar no seu caminho, que sejamos atraídos pelo amor de Cristo ao seu caminho, ao caminho da obediência ao Pai Celeste. Sim, escutar o que Ele suportou por mim e por você nos leva a nos constranger, sim. Nos leva a nos comover e a chorar, sim. Oh, Deus maravilhoso! E ali nós vemos a arma de Deus para matar o pecado, e libertar o pecador, e salvar o pecador. Em Jesus, então, a morte foi vencida. Ali nós vemos a morte da morte, a morte do pecado, o cativeiro que nos prendia morreu e nós fomos libertos. Em um só golpe, Deus acabou com o aguilhão da morte, acabou com a força do pecado e acabou com o orgulho humano de querer nos salvar a nós mesmos. Ele nos salvou. Nós não temos condição nenhuma, e nessa salvação também não temos direito a orgulho nenhum, porque Ele pagou todo o preço do nosso pecado. Por isso, concluindo, meus irmãos, todos o consideraram culpado. Culpado por quê? Por ser o Messias, por ser o Filho de Deus e por ele ter falado a verdade. Pilatos não viu nenhuma culpa nele, mas mandou colocar na cruz o seu crime. Ele é o Rei dos judeus, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. Pilatos não sabia que o Messias era Filho de Deus, mas Caifás sabia. O Sinédrio sabia, os fariseus sabiam. E o condenaram por ser feito, por se fazer filho de Deus, mas não que ele se fazia, ele é o Filho de Deus. Culpado por um tribunal ilegítimo, culpado por dizer a verdade, culpado por levar nossos pecados. Fica a pergunta para nós hoje. Como nós reagimos diante do conhecimento dessa verdade? O que vamos fazer? Sabendo que ele foi considerado culpado por causa dos nossos pecados, que ele sofreu por causa dos nossos pecados, que aquela paixão foi por nossa causa, aquele suplício, aquela agonia, aquele sofrimento, tudo foi por nossa causa. E nós, o que vamos fazer por ele? O que vamos fazer pelo Evangelho, o que vamos fazer para a salvação dos pecadores? Porque todos precisam saber disso, que foi por nossa causa. Que ele levou o nosso pecado pode ser perdoado através das suas feridas. Pelas suas feridas nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Vamos orar. Pai eterno, Pai de amor, te louvamos, Senhor. Porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu seu Filho, o seu Messias, para morrer em nosso lugar.
para pagar o mais alto preço do nosso pecado. Muito obrigado por isso, Pai. E agora, através dele, nós temos paz contigo. Aleluia! Nós temos paz, só em Cristo nós temos paz, Ele é o príncipe da paz. Pai, que todos nós, todas as pessoas que estão ouvindo esta mensagem, que sejam compungidos, que sejam constrangidos a se entregar a Jesus de corpo e alma, para ser dele, para andar com ele, para andar no seu caminho, para andar em verdade e em santidade como ele andou. Oh Pai, dá-nos essa capacidade e que todos nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e andar na luz e andar na tua presença. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, meus queridos. Agora nós vamos celebrar a ceia do Senhor. O pastor André vai entrar com o link no grupo da igreja e você que já preparou aí os seus elementos, o pão e o vinho, entre no link e vamos celebrar a ceia do Senhor. Ele morreu pelos nossos pecados.